Welcome to Learning Time. Tema 3. Inteligência racional e emocional. Definição. Entenda o poder do autoconhecimento e da inteligência emocional na jornada pessoal e profissional do colaborador. Descubra como reconhecer suas emoções pode transformar suas atitudes e relacionamentos. Autoconhecimento e inteligência emocional são dois pilares essenciais na jornada pessoal e profissional de qualquer colaborador. Entender esses aspectos pode ter um impacto significativo em suas atitudes e relacionamentos, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. O autoconhecimento é o primeiro passo para o crescimento pessoal e profissional. Conhecer nossos pontos fortes, fraquezas, valores e motivações nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos e aspirações. No ambiente de trabalho, isso se traduz em maior confiança e autoestima, além de uma melhor compreensão de como podemos contribuir de forma mais eficaz para a equipe. A inteligência emocional, por sua vez, refere-se à capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Ao reconhecer nossas emoções, somos capazes de responder a elas de maneira mais consciente e controlada, em vez de reagir impulsivamente. Isso nos ajuda a manter relacionamentos mais saudáveis e produtivos, tanto no trabalho quanto em nossas vidas pessoais. Ao desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional, podemos transformar nossas atitudes e podemos aprender a lidar melhor com o estresse e a pressão no trabalho, mantendo a calma e a clareza de pensamento em situações desafiadoras. Além disso, podemos nos comunicar de forma mais eficaz, expressando nossas necessidades e emoções de maneira assertiva e empática. No ambiente de trabalho, o autoconhecimento e a inteligência emocional são especialmente valiosos. Colaboradores que possuem essas habilidades tendem a ser mais resilientes, adaptáveis e eficazes em suas funções. Eles são capazes de construir relacionamentos sólidos com colegas, clientes e líderes, o que contribui para um clima organizacional mais positivo e produtivo. Assim, ao compreender e fortalecer o autoconhecimento e a inteligência emocional, os colaboradores não só aprimoram seu próprio bem-estar e sucesso, mas também enriquecem o desempenho da equipe e da organização como um todo. Esta jornada de desenvolvimento é constante e enriquecedora, trazendo grandes benefícios tanto para o indivíduo quanto para o ambiente profissional. Provavelmente, você já ouviu alguma definição do que seria inteligência emocional. A capacidade de controlar as emoções é a definição errônea mais comum. Ninguém consegue controlar uma emoção. O que podemos gerenciar são os comportamentos gerados por ela. Se você sentir raiva porque levou uma fechada no trânsito, pode conseguir conter o comportamento inadequado de descer do carro e bater no outro motorista. Mas não conseguirá deixar de sentir raiva, se essa for uma situação que desencadeia tal emoção em você. Nosso cérebro não tem a capacidade de controlar emoções. Pessoas inteligentes emocionalmente conhecem os gatilhos ou situações que desencadeiam desconforto e que podem gerar comportamentos inadequados. Reconhecendo isso, gerenciam o ambiente para que não ajam de forma inapropriada. Aonde isso pode te levar? Saiba mais. A sua jornada de autoconhecimento, rumo à descoberta de quem você realmente é e ao desenvolvimento da sua inteligência emocional. Para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o quanto nos conhecemos e até que ponto somos compreensivos ao reconhecer nossas falhas e vulnerabilidades, sugerimos que assista ao TEDxAustin com Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, 2010, um dos vídeos sobre autoconhecimento mais vistos no mundo. Brené Brown explica, no vídeo, o que acontece com algumas pessoas. Culpam umas às outras pelas falhas, jogam nos ombros dos outros suas próprias imperfeições, e isso causa sérias complicações nos relacionamentos interpessoais. Identificar as emoções básicas e como se manifestam no dia a dia ajuda em nosso autoconhecimento. Para entender um pouco mais sobre o que seriam as emoções básicas, recomendamos a leitura do texto Que é Emoção? Goleman, 2012, p. 340, que aponta existirem, pelo menos, 8 famílias de emoções. Ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo, vergonha.
De que forma essas emoções interferem nas suas atitudes e comportamentos e como influenciam seus relacionamentos, tanto na vida pessoal como na profissional, são conhecimentos básicos sobre quem você é. Agora que você já iniciou o caminho com autorreflexão, vamos fazer outro exercício. Olhe seu reflexo no espelho e responda o que te vem à mente. Você está feliz com a pessoa que se tornou? Conhece suas potencialidades e suas fragilidades. O que você está fazendo para se transformar numa pessoa melhor? Diante de tantos compromissos, prazos e cobranças externas, podemos não parar para refletir sobre nós mesmos. O mais comum é que façamos as coisas no modo automático, tendo como foco somente o checklist de obrigações a cumprir, muitas vezes, determinadas por outras pessoas. Mas, e você nesse processo? Suas necessidades, seus desejos, seu comportamento, como podem melhorar? Como mais uma etapa da nossa viagem interior, sugerimos assistir ao vídeo de Daniel Goldstein, Uma luta entre o seu ser presente e futuro, que nos leva a refletir sobre nossas escolhas e suas implicações posteriores. O pesquisador demonstra que somente o autocontrole e os dispositivos de compromisso são capazes de nos manter no caminho que nos tornará a pessoa que projetamos para o nosso futuro. Inteligência emocional e relacional. Geralmente, quando atribuímos a característica inteligência a alguém, estamos nos referindo à inteligência racional, relacionada aos pensamentos lógicos, matemáticos e analíticos. Não há coisa mais fácil que vencer os outros homens, nem mais difícil que vencer a nós mesmos. Marquês de Maricá. O quociente de inteligência, QI, termo utilizado a partir de 1912 por William Stern, está relacionado à inteligência racional e mede o desempenho cognitivo de um indivíduo, comparando a pessoas da mesma faixa etária, avaliando a capacidade de resolver questões lógicas. Veja, a seguir, a mudança do conceito de inteligência ao longo do tempo. Até o início dos anos 1990. QI como critério. O QI era o critério fundamental para a definição de inteligência, e as pesquisas buscavam identificar se ele tinha relação com a genética ou se era possível alcançar níveis mais altos a partir da experiência. Contudo, naquela época, o primeiro artigo com o termo inteligência emocional foi escrito por John Mayer e Peter Salovey e mudou a forma como a inteligência poderia ser pensada. Em 1995. Um novo conceito. Daniel Goleman, psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, publicou seu primeiro livro sobre o assunto, intitulado Inteligência Emocional, no qual descrevia de que modo essa inteligência contribuía para o desenvolvimento dos indivíduos e revelava como a incapacidade de lidar com as próprias emoções poderia dificultar a vida nos âmbitos pessoal e profissional. De 1995 até os dias atuais. A importância do QI. A inteligência emocional, QI, ganhou espaço nas prateleiras das livrarias, em programas de televisão, nos estudos científicos de mestrado e doutorado, na prática da educação infantil, nas áreas de recursos humanos das organizações e nas rodas de conversa pelo mundo todo. Goleman, 2001, p. 337, definiu a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. O autor afirma, ainda, que a inteligência emocional pode ser dividida em 5 competências, desenvolvidas por meio da prática. Autoconhecimento, controle, motivação, reconhecimento, habilidades. Ter autoconhecimento emocional. Autoconhecimento emocional. Reconhecer as próprias emoções, os sentimentos e quando ocorrem. Atualmente, um novo conceito está ganhando espaço no debate sobre as inteligências que compõem as capacidades humanas. A inteligência relacional, IR. E o que significa esse tipo de inteligência? Que estamos em constante relacionamento com outras pessoas, e de alguma forma, somos fruto das relações estabelecidas com todas elas. Que o desenvolvimento das inteligências emocional e relacional nos fará aprender sobre nossas relações, e assim, poderemos escolher como queremos vivê-las, tornando nossos relacionamentos mais autênticos, saudáveis e reais. As emoções no dia a dia das pessoas e da organização. A palavra emoção tem origem no latim, esmovere, que significa mover para fora. Podemos identificar uma emoção ao observarmos, por exemplo, as expressões faciais e as vozes de quem nos cerca. Podemos identificar uma emoção ao observarmos, por exemplo, as expressões faciais e as vozes de quem nos cerca.
Pessoas tristes, no geral, choram e mostram-se melancólicas, diferentemente de pessoas alegres, que sorriem e possuem um brilho distinto no olhar. Como é possível treinar esse olhar mais apurado para identificar as emoções? O filme Divertidamente, 2015, uma animação da Disney, aborda como as emoções se manifestam numa garota pré-adolescente e como influenciam seus comportamentos. A animação mostra de que forma as memórias são afetadas pelas emoções experimentadas ao longo da vida e como ajudam a moldar a personalidade da personagem. A verdade é que, ao longo dos anos, fomos confrontados por diversas situações, e de alguma forma, precisamos lidar com as mais variadas emoções. Presenciamos ocorrências nas quais pessoas com inteligência emocional pouco desenvolvida agiram de forma involuntária e tiveram comportamentos inadequados. Em alguns casos, estamos incluídos nessa categoria de pessoas com pouca inteligência emocional, não é mesmo? Sim, todos nós já cometemos deslizes. O segredo de quem tem elevada inteligência emocional está no reconhecimento das emoções e na tomada de decisão sobre o comportamento que virá em seguida. Mas qual é a diferença entre emoção, humor e sentimento? Parecem a mesma coisa, mas não são. A principal diferença reside no tempo de sua manifestação. Veja, a seguir, detalhes sobre cada um deles. Emoções. São mais rápidas e podem durar de segundos a alguns minutos. A alegria ao receber a notícia da aprovação de um trabalho ou a tristeza pela sua reprovação são alguns exemplos. As sensações são breves e seus efeitos passam rapidamente. Humor. É mais duradouro e pode manter-se por dias ou semanas. A sensação é menos intensa e não há um estímulo contextual, não é dirigida a algo específico. A pessoa simplesmente está de alguma forma. Sabe quando você acorda bem, animado, vendo o lado positivo de tudo, com vontade de realizar grandes feitos? Pois é, você está bem-humorado, feliz e esse estado vai permanecer assim por um tempo maior que alguns minutos. Sentimento. Representa uma grande variedade de sensações e é mais duradouro que o estado de humor. É constante, consistente e direcionado a algo ou alguém, especificamente. Você pode sentir amor por alguém por muitos anos consecutivos, assim como pode cultivar raiva por tempo prolongado. De que forma o reconhecimento das emoções e sentimentos pode transformar nossas vidas? À medida que conseguimos reconhecer as emoções, os limites da nossa capacidade de lidar com elas e em quais situações somos mais ou menos competentes para agir, podemos usar estratégias mais adequadas para resolver conflitos e promover relações mais saudáveis. Empatia e sociabilidade. Atire a primeira pedra quem jamais se arrependeu de ter agido de uma forma e não de outra. Quem nunca sonhou poder voltar no tempo e reagir de forma diferente a uma situação na qual teve um descontrole emocional? O que acabamos de relembrar foram situações em que vivemos um sequestro neural, no qual nosso cérebro entrou em estado de alerta e acionou seu plano de emergência. O que isso significa? Você não pensou antes de agir e não compreende por que reagiu daquela forma. Agora, pense nas consequências desses momentos na sua vida. Como influenciaram nas relações que você estabeleceu com outras pessoas? É preciso nos colocarmos no lugar das outras pessoas de forma verdadeira e sem julgamentos. Afinal, nossas formas de enxergar o mundo são diferentes. Algo que você considera um completo absurdo pode ser normal para o outro. Quer um exemplo? Veja a seguir. Exemplo. Quando precisamos contratar pessoas para trabalharem numa fábrica, em regime de turnos, nos quais elas não terão dias e horários fixos de trabalho e poderão atuar aos finais de semana e feriados, devemos colocar essa informação no anúncio de emprego. Você consegue imaginar o motivo? Mesmo em momentos de alta taxa de desemprego, algumas pessoas podem não aceitar propostas de trabalho que exijam um trabalho em regime de turnos. Antes de concluir que estas pessoas não precisam do trabalho, vamos nos colocar no lugar delas e tentar olhar o mundo sob sua perspectiva. Alguns motivos pelos quais alguém não aceitaria trabalhar sob esse regime: prestação de serviços voluntários aos finais de semana, acompanhamento de parente enfermo nas madrugadas, buscar e ficar com os filhos após o horário da creche no fim do dia, estudos noturnos, necessidade de viagem para cuidar dos pais idosos, cumprir atividades religiosas, residir em bairro violento e evitar sair em certos horários. Enfim, viu como são inúmeros os motivos antes de apenas não querer trabalhar à noite ou aos finais de semana. O que é automático?
Pensar pelo outro com o nosso filtro da realidade, não é? Algumas pessoas, além de não se colocarem no lugar do outro, ainda o julgam. Não quer trabalhar, tem preguiça. Se precisasse do dinheiro, aceitaria. Não fique envergonhado se por acaso pensou algo parecido, em algum momento da vida. Levante a mão quem nunca julgou ou condenou alguém sem conhecer seus motivos. Empatia requer interesse legítimo no outro, um relacionamento próximo e compreensivo, solidário e sem julgamentos. Por meio dela, nos tornamos pessoas mais gentis e passamos a tomar decisões analisando o que é bom para nós e para os outros. Não é à toa que a empatia é citada por todos os autores que desenvolvem estudos relacionados à inteligência emocional e relacional como caminho para estabelecer relacionamentos mais saudáveis e duradouros, tanto na vida pessoal como profissional. Dica: um belíssimo exemplo de como tais habilidades podem influenciar nossas vidas é retratado no filme Um Senhor Estagiário, 2015, cujo personagem central é vivido por Robert De Niro, que encanta e envolve a todos na startup onde atua. Inteligência emocional e relacional. Desenvolva a inteligência emocional e relacional para transformar suas relações pessoais e profissionais. Descubra como reconhecer e gerenciar emoções, promovendo uma convivência mais harmoniosa e construtiva. Olá, que bom te encontrar. Nesse vídeo a gente conversa sobre inteligência emocional e relacional. Para isso eu convido o especialista Douglas Araújo. Olá, Andressa. Sempre é bom estar aqui com vocês, podendo agregar. Vai ser bom o nosso bate-papo. Bom, então vamos lá. Professor, eu gostaria de começar perguntando o que é a inteligência emocional. Então, legal. O conceito, na verdade, de inteligência emocional, ele já vem de muitos anos, né? Mas ele começou a ser muito disseminado e as pessoas começaram a conhecer através até do livro do Daniel Goleman, né? PhD em psicologia, muito conhecido, palestrante no mundo todo, enfim. E a gente começou a entender melhor o conceito de inteligência emocional, né? E eu vou usar até a base do livro dele, que é o que a gente utiliza para a literatura de uma forma geral, que é cobrado, né? Até em prova, quando você vê em prova, é falado sobre esse tema dessa forma. A inteligência emocional nada mais é do que esse equilíbrio entre razão e emoção. Muita gente fala que é controle das emoções, mas isso está equivocado. Por quê? Porque não tem como eu controlar a emoção. Imagina, você está na rua, aí está vindo um carro na sua direção e esse carro está descontrolado e aí você vai falar assim, não, calma aí, eu vou controlar minhas emoções, está tudo de boa, não vai acontecer nada, não tem como, cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima, você vai correr, você vai gritar, você vai chorar. Então assim, não existe o controle das emoções, o que você consegue fazer é gerenciar elas. No momento desse de estresse, no momento desse difícil, de medo, de alguma coisa assim, você conseguir raciocinar e falar assim, não, vou fazer isso dessa forma. Lógico que às vezes de uma forma repentina, né? Mas a ideia é essa, é você ter esse equilíbrio entre a emoção e a razão. Como é que eu vou agir nesse equilíbrio? Tem hora que, poxa, eu agi muito com a emoção nesse momento. Não, agi muito com a razão. Você conseguir equilibrar isso. Agora, controlar, é difícil controlar as emoções, mas a inteligência emocional nada mais é do que você saber agir de uma forma correta no momento ali específico, seja ele de alegria, seja ele de tristeza. É esse equilíbrio. É uma tarefa constante de evolução no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Com certeza, você acaba evoluindo. Quando você se conhece, né, a questão do autoconhecimento e tal, quando você consegue entender e saber agir no momento certo em relação à emoção e à razão, e você vai criando memória emocional, né? Mais ou menos assim, poxa, aquela pessoa fala sempre aquilo ali, na minha família, né? Poxa, tem aquele meu parente ali, toda vez que eu chego, ele faz uma brincadeira que eu não gosto, ele fala alguma coisa que eu não gosto, mas agora eu já sei como lidar com ele. Por quê? Porque você outras vezes não sabia, agora você aprendeu, então isso gerou um desenvolvimento, certo? Poxa, meu chefe, toda vez que ele vem falar comigo, ele fala assim comigo. Ou então eu mesmo, às vezes o erro é comigo, né? Poxa, eu falo sempre aquilo ali para aquela pessoa. Não, agora eu vou refletir. Eu vou controlar as minhas emoções e a minha razão e vou saber agir de uma forma correta. Então você acaba gerando um desenvolvimento. É bom para todo mundo, é bom para você e para quem está em volta de você. Sim. E quais benefícios nós podemos dizer que o reconhecimento das emoções trazem? Beleza. Daniel Goleman, ele fala de 5 benefícios, né? Na verdade, no livro todo a gente vê vários benefícios, mas é autocontrole, né? Autoconhecimento, automotivação, empatia e a parte relacional, né? O controle, lidar bem com as pessoas.
Então, vamos resumidamente falar deles. O autocontrole nada mais é do que aquilo que a gente falou um pouco, né? Eu me controlar em algumas situações, seja ela uma situação de extrema raiva ou de extrema felicidade. Eu sabia como me comportar naquele momento, naquela situação. O autoconhecimento, me conhecer, certo? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu faço, qual é o meu objetivo, né? Até onde eu posso ir, o que eu aguento, o que eu não aguento. Então, é isso. E a automotivação. Muita gente fala que a motivação é um fator externo, mas a motivação é um fator interno. Total. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu quero trabalhar mais para ter mais dinheiro. Tudo bem, mas qual a tua motivação? O dinheiro. Não, a motivação não é o dinheiro. Sabe por quê? Se você hoje ganha, um exemplo, tá? Se você hoje ganha 20 mil reais, você vai querer ganhar 40, né? Se você ganha 50 mil reais, você vai querer ganhar 100 mil, né? Então, por exemplo, eu sei, você ganha uns 50, 60 mil reais, você, Andressa, né? Tô brincando. Você hoje vai querer ganhar quanto, Andressa? Se você ganha 50 mil reais, fala, vou chegar lá, né? Se você hoje ganha 50 mil reais, você vai querer ganhar 100. Se você ganhar 5 mil, você vai querer ganhar 10. Então, o nosso padrão de vida sempre vai estar acima. A gente sempre gasta mais do que a gente ganha. Então, o dinheiro ele não pode ser um fator motivacional, porque dinheiro é fator externo. Motivação é interno. Então, muitas pessoas podem chegar para você e falar assim, Andressa, você não vai conseguir essa vaga. Aí você fala assim, não, pô, eu vou conseguir, poxa, eu vou conseguir, porque eu estou me empenhando para isso, eu estou estudando para isso. Ou seja, o que as pessoas falaram não importa, e sim o que você tem dentro de você. Então, a automotivação é isso, é eu me automotivar. E quando você tem inteligência emocional, você consegue equilibrar isso. E mesmo que as pessoas falem mal ou falem que você não vai conseguir, você diz, não, eu vou conseguir sim. E por último que eu falei é a empatia. A empatia é o quê? Me colocar no lugar do outro, né? Que é um pouco da questão do relacionamento, né? Então, saber aonde eu estou, ou melhor, saber como eu vou lidar com as pessoas, com o sentimento das pessoas, o que as pessoas pensam, o que elas gostam. Lógico que nem sempre eu vou conseguir agradar todo mundo. A gente tem que tomar cuidado para não cair naquela de querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. As pessoas nasceram com uma coisa que elas não precisaram aprender isso na faculdade em lugar nenhum, que é criticar. Então, você sempre vai ter alguém te criticando. Então, você não vai conseguir agradar ninguém de acordo com o que elas querem. Mas você se colocar no lugar delas, entender um pouquinho melhor a necessidade delas, isso é importante. Tem uma pesquisa que eu vou resumir rapidamente, que até o próprio livro do Daniel Goleman ele fala disso, que as crianças, foi feito alguns testes com algumas crianças, né, de 3 a 5, 6 anos, crianças recém-nascidas também, que desde do berço, desde a maternidade, as crianças já têm um sentimento de empatia, isso já está no nosso DNA. Você pode perceber, se uma criança começar a chorar, às vezes nem aconteceu nada com a outra criança, ela começa a chorar também. Né? Se uma criança se machucou, a outra é um pouco solícita com essa outra criança e pergunta o que aconteceu, traz um adulto para cuidar dessa criança, ela se machucou. Então, foi feita algumas pesquisas com recém-nascidos, com crianças, e foi identificado que nós desde do nosso berço, a gente já tem esse sentimento de empatia, de sentir a dor do outro. Então, isso é muito importante para a gente lidar bem com as pessoas. Agora, como desenvolver na prática a inteligência emocional? Então, desenvolver na prática, né? É uma coisa que, como é muito intrínseco, é difícil você desenvolver na prática. O que você tem que fazer? Você tem que procurar sempre, primeiro, aquilo que eu falei, que seja escrever quais são os seus sentimentos, né? Escrever em que momentos você fazer um feedback. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando você faz um checklist do dia, na hora de você dormir, você faz um checklist do dia, você sabe, poxa, naquele momento não era para ter agido assim. Então, como é uma coisa muito intra, gera tempo, porque desenvolvimento é a longo prazo. Então, você precisa se desenvolver. Como é que eu vou me desenvolver? É pensar, não vou fazer mais isso com aquela pessoa. Eu tô procrastinando, então agora o que eu vou fazer para não procrastinar? Então, eu acho que coisas do dia a dia que você faz, você mudar, virar essa chave. Como eu falei, é difícil, numa entrevista como essa, a gente falar de tudo. Mas o que você precisa fazer é estar consciente daquilo que você fez e não é bom. E daquilo que você fez e é bom e continuar praticando. Sempre melhorar aquilo que é de bom, sempre elevar o nível daquilo que é de bom. E aquilo que é ruim, você procurar formas de não fazer mais aquilo. Eu acho que através disso você vai se sentir bem com você mesmo e aí aquilo que eu já falei, vai refletir nos outros que estão à sua volta também. É muito particular a cada um? Sim. Cada um sabe onde cada um sabe onde seu calo aperta, né? Sim. Eu costumo dizer assim,
Se você vai para um lugar que você sabe que você vai ali se estressar, não vá para aquele lugar. A não ser se for muito necessário, né? Porque se for assim também você não vai sair de casa, né? Mas a gente falou da questão do relacionamento. Muitos autores de livros, eles dizem que eles estavam sem ideias para escrever, para continuar o capítulo de um livro. E sabe o que ele fazia? Ele ia ter contato com as pessoas. Então, por exemplo, eu sou assim. Quando eu estou sem ideia, criatividade, eu procuro me relacionar com as pessoas, eu procuro ir para um cinema com a minha esposa, eu procuro ir na casa de um amigo, conversar com os amigos que são mais íntimos e tal. Por quê? Porque quando você se relaciona, você tem novas ideias, você muda, você inova, você tem criatividade. Então, na prática, eu acho que isso é muito importante. Manter relacionamento. Isso é de suma importância também na prática. Excelente. Finalizando a nossa conversa, eu tenho uma última questão, que é qual o impacto na vida profissional quando aprendemos a gerenciar as nossas emoções? Então, o impacto na vida pessoal, a gente falou bastante, né? Na vida profissional. Você vai conseguir ser um funcionário mais produtivo, você vai conseguir ser um funcionário que vai ouvir, às vezes, o chefe te cobrar alguma coisa ali de uma forma mais enfática, de uma forma mais autoritária, vamos dizer assim, e você não se destabilizar com aquilo ali. Tem gente que até começa a chorar na hora da mesa, né? Ali na hora na mesa. Meu chefe brigou comigo, não sei o quê. Eu sei que isso acontece. Mas, quando você mantém as emoções, né, ali no equilíbrio dentro da organização, você consegue produzir mais, você consegue se relacionar melhor, seja com o teu chefe ou com os stakeholders, todo mundo que faz parte da organização, né? Você consegue realmente ir trabalhar de uma forma melhor também, porque tem gente que já sofre antes de chegar no trabalho. Já acorda de manhã e fala assim, poxa, eu vou ter que ir para aquele lugar. E aí você já vai para o trabalho já derrotado. Né? Você vai para o trabalho derrotado. Eu sei que é difícil você virar a chave e falar assim, não, tá tudo muito bem, tá tudo... A gente sabe que não é assim. E outra coisa, chegar no trabalho e falar assim, problema, fica debaixo da árvore aí, quando eu voltar eu pego você. Você vai entrar dentro da organização com um problema. Mas o que a gente tem que fazer? Os benefícios, né, que são gerados. É isso, quando você faz aquilo que a gente falou na vida pessoal, automaticamente vai refletir na vida profissional. E todos que estão à sua volta ali vão ser beneficiados com isso também. Então, os benefícios na vida profissional é isso. Aí você produz mais e a empresa tem um relacionamento melhor com você e todos aqueles que envolvem dentro da organização também. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco, por compartilhar seu conhecimento e até uma próxima. Eu que agradeço. Tamo junto, até a próxima. Bom, obrigada a você também. Tchau, tchau. Inteligência racional e emocional. Reaprendizado emocional. Explore o poder do reaprendizado emocional em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Descubra como reconhecer e lidar com suas emoções pode conduzi-lo a uma vida mais plena e consciente. Olá, nesse vídeo realizaremos uma reflexão sobre o reaprendizado emocional. Para isso eu convido o especialista Douglas Araújo. Bem-vindo. Bem-vindo, Andressa. Vamos que vamos. Vai ser muito bom o nosso bate-papo. Professor, como desenvolver o autoconhecimento em meio aos desafios atuais? Beleza. Então, a gente precisa primeiro entender o que é o autoconhecimento. Como o próprio nome já diz, né? Autoconhecimento é eu me conhecer. Eu saber como eu tomo atitudes em certas situações, né? Eu saber como eu vou agir se uma coisa acontecer daquela forma ou não acontecer. Então, assim, é ter essa percepção da minha ação, do que eu vou fazer. Então, é o autoconhecimento. E tem uma analogia muito legal, uma história que eu li num livro uma vez, que fala que é a história de um monge e um samurai. O samurai, ele chegava para o monge e falava assim, eu vou te ensinar sobre o que é o céu e o inferno. E o monge falava assim, seu petulante, né? Seu ignorante, você não sabe o que é céu e inferno. Aí o samurai vai e tira a espada da bainha ali querendo matar o monge, e aí o monge fala assim para ele, tá vendo? Isso aí é o inferno. Ou seja, o monge estava ensinando para ele o que era. E ele cai naquele sentido de autoconhecimento e fala assim, realmente não deveria ter agido assim. Ele vai e bota a espada na bainha de volta. E ele fala, tá vendo? Isso é o céu. O que a gente aprende com essa história, né? Que muitas das vezes a gente age de uma forma que a gente pensa assim, não deveria ter agido assim. Então, você autoconhecer é saber. Por quê? Com certeza, pegando a analogia do samurai, numa outra situação dessa, o samurai não vai mais tirar a espada, ele vai pensar no que ele vai falar. E a gente tem que fazer isso também.
Quantas vezes a gente tomou atitudes e na próxima a gente fala assim, não, nessa eu não vou cair de novo, não. Eu já sei onde vai dar se eu fizer isso de novo. Então, o autoconhecimento, em meio a todas essas mudanças que estão acontecendo, a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Então, a gente quer as coisas para ontem. Então, como é que eu vou usar o meu autoconhecimento nessas coisas do dia a dia? É saber para onde eu estou indo. Saber qual caminho eu devo percorrer. Eu me conscientizar. Essa é a coisa mais importante. Eu me conscientizar para onde eu estou indo, né? De acordo com aquilo que eu faço, de acordo com aquilo que eu sou. Não adianta eu fazer uma coisa totalmente fora do meu nicho, totalmente fora daquilo que não cabe a mim, ou então fora de um propósito. Uma coisa muito importante são os valores, né? Todos nós temos valores. E eu tenho que saber o meu valor. O meu valor, não só o meu valor como profissional, mas o meu valor mesmo de vida, de ser humano. Porque às vezes no meio do caminho aparecem oportunidades que são bem tentadoras. E aí você fala assim, poxa, vou tentar aquilo ali. Mas aquilo não faz sentido para você. Não é o propósito que você decidiu, não é o teu propósito de vida aquilo ali. Muitas vezes a gente vai pelo dinheiro, às vezes pelo poder, por alguma coisa do tipo. E no final a gente só vai perceber que errou. Então, o autoconhecimento em meio a essas mudanças que estão acontecendo no dia a dia, a principal coisa é eu saber quem eu sou e saber para onde eu quero ir. A partir disso, a gente começa a trilhar um caminho aí que, com certeza, vai ter um resultado no final. Professor, quais benefícios nós podemos identificar do autoconhecimento, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional também? Então, uma das coisas é até o que eu falei, né? Saber por qual caminho ir. Então, a famosa frase do gato lá no filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe qual caminho percorrer, qualquer caminho serve. Sim. Então, às vezes, a gente está assim, perdido. Foi um pouco o que eu falei agora há pouco na outra pergunta. Às vezes, a gente está perdido sem saber para onde a gente vai. Então, uma das principais consequências de você ter o autoconhecimento, os principais benefícios, é realmente você manter o teu foco. Você manter o foco naquilo que você quer, no teu objetivo. E você não perder a tua identidade. Porque é aquilo que eu falei, você às vezes tem algumas oportunidades no meio do caminho e você acaba perdendo a essência de quem você é. Às vezes nem por uma coisa ruim, não. Quando eu estou falando aqui perder a essência, não é você se corromper com uma coisa errada, não. É você sair daquilo que você projetou para você mesmo. Entendeu? Eu sempre brinco que eu sempre fui muito ruim de exatas. Então, o que acontece? Eu tive que enfrentar exatas na minha vida do dia a dia, porque faculdade, tive matéria de exatas, na MBA, na pós-graduação, no mestrado, eu tive matérias de cálculo. Eu tive que enfrentar isso. Só que eu não iria fazer, por exemplo, engenharia. Eu não iria fazer matemática, que envolve muitos cálculos. Eu tive que fazer alguma coisa de humanas. Eu vou ter que, da mesma forma quem gosta de exatas, vai ter que enfrentar algumas matérias de humanas. Então, tem coisas que eu vou ter que enfrentar. Só que eu preciso saber que esse obstáculo, ou então isso que eu vou me sentir um pouco desconfortável de enfrentar, vai fazer parte para um degrau para o meu objetivo. Agora, o que eu não vou fazer é sair daquele caminho, eu sou de humanas, sair do caminho de humanas e ir para exatas só porque, Douglas, esse caminho aqui de exatas vai te dar mais dinheiro. Não, eu não posso ir por esse motivo. Eu tenho que saber que eu tenho um propósito a ser cumprido. Então, esse é um dos principais benefícios do autoconhecimento, é você saber o teu ponto de partida e o teu ponto de chegada. Excelente. Agora, professor, quais são as habilidades emocionais que podem fazer uma pessoa viver melhor? Então, habilidades emocionais, a própria inteligência emocional, né, o autoconhecimento é muito importante, você se autoconhecer, o que a gente estava falando agora, o autocontrole é muito importante, empatia, aí você vai falar assim, Douglas, mas empatia é em relação às pessoas, pois é, mas quando você usa os teus sentimentos para cuidar das pessoas, para falar, para ajudar as pessoas, você automaticamente também está se ajudando. Então, a empatia é muito, muito importante. Outra coisa, o conhecimento, o autoconhecimento relacional. O que é isso? É eu saber me relacionar com as pessoas. Hoje em dia, seja você de qual área você é, exatas ou humanas, você tem que saber lidar com pessoas. Você tem que saber que o network é importante, ele vai te levar a outros lugares. Então, quando você começa a trabalhar esses conceitos, com certeza você começa a ter uma visão mais holística de tudo. Sim. Né? Então, por exemplo, me relacionar bem com as pessoas. Onde isso é importante? Muito, porque você vai ter pessoas ali do teu lado te ajudando naquilo que é necessário. Empatia. Poxa, você se colocar no lugar de alguém. Essa pessoa um dia pode precisar de você, você um dia precisar dela. E um dia você atendeu ela, você ajudou ela. Então, acho que todas essas competências, todos esses pontos que a gente falou aqui é muito importante para você conseguir chegar aí nesse objetivo.
Excelente, professor. Muito obrigada pela sua participação Poxa, já conosco. terminou? Que bom. Obrigado a você, tá, Andressa? E obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Até mais. Já ouviu falar de uma frase que diz: "Eu não gosto daquele homem. Eu preciso conhecê-lo melhor." Abraham Lincoln. Iniciaremos nossa conversa sobre o reaprendizado emocional com essa frase de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, Estados Unidos, à época da Guerra Civil Norte-Americana, o principal e mais violento conflito interno no país. De origem humilde, ele entendeu desde muito cedo que precisaria da ajuda de todos à sua volta para alcançar seus objetivos e elevar seu país à categoria de potência mundial, não permitindo sua separação. Se Lincoln tivesse tentado acabar com a guerra usando a força, não teria conseguido unir os dois lados, abolir a escravidão e ser reconhecido pela sua flexibilidade, generosidade e liderança como um dos mais importantes presidentes da história dos Estados Unidos. Precisamos compreender que somos seres mutáveis, capazes de realizar transformações em nós mesmos e no ambiente que nos cerca. Aceitar que a forma como agíamos no passado pode não ser a mais adequada para o momento atual é um ato de humildade e revela autoconhecimento e consciência coletiva. Os maiores desafios para desenvolver sua inteligência emocional e reaprender a utilizar as emoções a seu favor envolvem o reconhecimento dos pensamentos sabotadores, a autoobservação para reconhecer as emoções no momento em que ocorrem e saber lidar com reações impulsivas. Veja agora mais detalhes sobre cada uma dessas ações. Pensamentos sabotadores. Os pensamentos sabotadores são aqueles que podem minar nossa capacidade de autocontrole. Imaginar que você tem total controle sobre seus pensamentos não é verdade. O que precisamos aprender é como ressignificá-los. Quando pensar, sempre sobra para mim nesta empresa, sempre tenho que fazer tudo sozinho. Repare se não é sua postura o que leva seus colegas de trabalho a te sobrecarregarem. Você sabe dizer não? Impõe limites ao que os outros podem fazer a você? Em caso negativo, as situações vão continuar acontecendo e você sempre estará sobrecarregado. Autoobservação. Antes de nos preocuparmos com os sentimentos dos outros, precisamos nos perguntar: o que sinto? O que penso? O que quero? Viver a vida tentando agradar outras pessoas nos faz esquecer de nós mesmos. Essa autoobservação nos faz reconhecer quais emoções estamos sentindo no momento e como podemos lidar com elas. Alguém impaciente no trabalho, que demonstra irritação com todos da equipe, pode estar apenas triste. Essa é a emoção e seus efeitos naquela pessoa são a irritabilidade e a impaciência. Identificar a emoção e como ela nos afeta, influenciando nossos comportamentos, é a chave para o reaprendizado emocional. Goleman, 2012. Afirma que ressignificar uma experiência traumática e lidar de forma diferente com seus impactos nos faz sair do automático emocional. Olhar a situação sob uma nova perspectiva ajuda no processo. Imagine a seguinte situação descrita a seguir. Exemplo: a última reunião da qual você participou não ocorreu da forma como gostaria. Você não obteve resultados positivos? Pare. Analise as atitudes de todos e aprenda com isso para não repetir os mesmos erros na sua próxima tentativa. Um trabalho te fez mal? O que, especificamente, deixou você desconfortável? O que você não pode deixar acontecer novamente? O que você aprendeu com isso? Descobrir formas de acalmar os circuitos emocionais que nos fazem entrar no automático, reconquistar a sensação de controle sobre o que nos acontece e reconstruir a história vivida, compreendendo-a de forma mais realista, são caminhos a serem percorridos. Tendências. De acordo com o Mental Health Atlas 2017, publicação da Organização Mundial da Saúde, o mundo perde $1 trilhão por deixar de tratar a ansiedade e a depressão. Em um ambiente no qual cada vez mais pessoas não conseguem lidar com suas emoções de forma saudável, esse dado é relevante. Acompanhe, a seguir, algumas informações sobre o assunto. Nas organizações, esses efeitos são sentidos diariamente em seus ambientes. A falta de motivação, os conflitos internos e a depressão influenciam negativamente a produtividade e impactam os resultados. No século XX,
Tornou-se cada vez mais comum o afastamento do trabalhador em razão de quadros depressivos e síndromes provocados por estresse e exaustão. Em 2020, essas serão as principais causas de afastamento laboral no mundo. Dados como esses nos trazem um alerta quanto à qualidade das relações estabelecidas entre as pessoas e as organizações. O sentimento de impotência e a exaustão emocional fazem as pessoas se interessarem menos pelo que acontece ao seu redor, deixam um raciocínio reduzido e as tornam menos capazes de alcançar objetivos. Um olhar mais atento às necessidades individuais e novas formas de organização do trabalho podem melhorar essa situação. Os ganhos serão coletivos. Pessoas, organizações e a sociedade, como um todo, sairão beneficiados pelas práticas mais ativas voltadas ao amadurecimento emocional. Investindo no bem-estar emocional nas empresas. Descubra como a saúde emocional impacta as organizações e a sociedade, e como novas abordagens podem promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Investindo no bem-estar emocional nas empresas. Para conversar sobre esse assunto, eu convido o especialista Douglas Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa. Feliz demais em estar aqui com vocês e vamos que vamos. Vamos lá. Professor, como a saúde emocional impacta positivamente uma pessoa? Então, a saúde emocional é muito importante, né? Porque tudo começa nas emoções. Se a gente não está bem emocionalmente, a gente não consegue fazer nada, né? Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas na hora de colocar na prática, se você não está bem emocionalmente, então vai dar ruim. Uma coisa que eu falo muito com os alunos é, toda prova, ela é 50% emocional e 50% estudo, né? Então, não adianta eu ir para uma prova com muito conhecimento, realmente estudei, mantive constância, sei ali, já vou gabaritar aquilo ali, mas antes de sair de casa, sei lá, briguei com a minha esposa, briguei com o meu esposo, briguei com a minha filha, briguei com o meu filho, briguei com um cachorro, não sei, aconteceu qualquer coisa. Eu vou chegar na prova de uma forma emocional que eu já vou chegar praticamente derrotado. Ou com algum problema, aconteceu alguma coisa no dia anterior, entendeu? Você já chega na prova desestabilizado. Então, a saúde emocional ela é importante para tudo. Eu falei aqui só de prova, né? Mas isso aí vai beneficiar em tudo. Então, você ter essa saúde emocional e desenvolver isso no dia a dia, até aquilo que é mais difícil para você conseguir fazer, você vai conseguir fazer de uma forma mais tranquila. Porque você vai conseguir raciocinar, você vai conseguir colocar suas emoções no lugar e vai pensar de uma forma mais racional. Emocional também, mas mais de uma forma racional em relação a alguma coisa ou uma atitude. Então, a saúde emocional é o princípio de tudo, porque ela vai refletir em tudo aquilo que a gente faz. E não tem como ignorar esse aspecto, incluir também dentro do seu próprio planejamento de vida, né? Sim. Criar hábitos saudáveis. Sim, porque às vezes acontece muito isso comigo, né? Eu tô com muita demanda, aí tem que montar material, tem que dar uma aula, tem que fazer isso aqui, tem que atender cliente. E eu falo assim, poxa, eu não terminei nem esse primeiro planejamento aqui, imagina, eu já estou indo para outro. Então, aí você já fica desestabilizado. Na verdade, tem tempo para terminar. Só que você já fica ansioso com as outras coisas que você tem que fazer. Você não consegue nem terminar o primeiro. Aí você quer fazer um aqui, quer fazer um ali. Aí quando você vai ver, você está no WhatsApp ou então você está no Instagram e deveria estar ali focando. Ou então vai para o Netflix porque você quer oxigenar teu cérebro. Você quer falar assim, não, quero sair disso aqui. Mas não. Então, por isso que, como você mesmo disse, dentro do planejamento também posso acabar tendo esse problema emocional. Então, é o quê? Organizar e sempre estar ciente daquilo que eu estou fazendo. Com calma, estar consciente, pensar. E tudo parte das emoções, né? Até o teu pensamento, você vai pensar diferente se você está com as emoções ali de uma forma resiliente. Excelente, professor. Agora, como as organizações podem contribuir para criar esse ambiente mais saudável emocionalmente? Legal, boa pergunta, ótima pergunta. Isso é uma coisa que as organizações estão pecando muito hoje em dia, estão errando muito. Por quê? Ela precisa criar um clima organizacional favorável. Né? O que é o clima? É a percepção mesmo do ambiente. Quando eu falo clima organizacional, não é a luz, não é o ar-condicionado. Isso também faz parte, lógico. Imagina se você está... A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Você está num calor de 40 graus e aí você está dentro de uma empresa, dentro de uma sala onde o ar-condicionado pifou, você está no ventilador. Vai ser um clima ruim, mas quando a gente está falando de clima organizacional, é literalmente uma coisa que é mais intrínseca, é uma coisa que é mais subjetiva, não é uma coisa tão prática. Então, o clima organizacional, a empresa ela tem que estimular um clima organizacional bom.
Como é que ela faz isso? Ajudando seus funcionários, né? Falando sobre a missão, a visão, os valores da organização, né? Criando um clima favorável em relação aos próprios funcionários, porque às vezes você tem um funcionário querendo prejudicar o outro, você tem um funcionário querendo derrubar o outro, querendo o cargo do outro. Imagina, como é que você vai trabalhar sabendo que você tem pessoas ali que estão querendo roubar o teu cargo? Então, pessoas ali, qualquer coisinha, você chega 1 minuto atrasado, quem nunca passou por isso, né? Você chegou 5 minutos atrasado ao almoço, aí daqui a pouco tua chefe te chama. Mas você chegou 5 minutos atrasados, por quê? Porque alguém falou, ó, o fulano chegou 10 minutos atrasado, não sei o quê. Isso acontece muito, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, mas cheguei atrasado, mas estou produzindo. Então, quando a empresa ela não vem, né, intervir nisso aí, fala assim, ó, aqui todo mundo está no mesmo objetivo, começa primeiro com a conscientização, né? Aqui todo mundo está no mesmo objetivo, aqui todo mundo é uma equipe, estamos em prol de um foco só. Se a empresa não fizer isso, não são os funcionários que vão fazer. Então, lógico que o clima cabe muito dos funcionários, mas a organização ela tem que conscientizar os funcionários de que todos têm o mesmo objetivo, de que o clima tem que estar saudável, para que as pessoas consigam produzir, porque foi o que a gente falou agora há pouco, né? Eu não consigo produzir se eu não tiver com a minha saúde mental boa. Então, imagina, você chega numa empresa e sabe que todo mundo ali está contra você. Como é que você vai ter uma saúde mental? Então, é uma coisa agregando a outra. Excelente, o clima professor. É muito importante. E muito interessante também é o ponto de partida, né? Diversas ações. Quais ações que nós podemos falar nesse sentido de promover o bem-estar emocional dentro das empresas? Então, por exemplo, qualidade de vida no trabalho. Né? A gente está falando de clima organizacional. A gente fala de uma coisa que são coisas diferentes, mas é paralelo a isso. Uhum. Se a empresa começar a implementar uma qualidade de vida no trabalho, que é literalmente não só dentro do trabalho, mas fora, uma coisa simples, ó, que a gente está vendo muito nas empresas acontecer hoje em dia. Uma sala de jogos, uma sinuca, um ping-pong, uma televisão. O problema é que, às vezes, o brasileiro tem um péssimo hábito, né? Às vezes a gente tem a mão, a gente quer o braço. Então, se você falar assim para a pessoa, ó, você tem 1 hora de almoço, aí você vai ficar... Mas aí você pode ficar lá na sala de jogos, de boa, passa 1h30, o cara tá lá vendo televisão ainda, tá lá jogando sinuca. Não, é a última partida. Isso acontece muito. Então, assim... mas a empresa, quando ela cria uma qualidade de vida no trabalho para o funcionário, poxa, agregada ao clima que a gente falou agora há pouco, com certeza vai ter um funcionário produzindo, vai ter um funcionário com a saúde mental ok, e é aquilo que eu falei, fora da empresa. Como assim fora da empresa? A qualidade de vida é para dentro da empresa, sim, mas se o funcionário ele está produzindo bem, de uma forma saudável, não tem ninguém botando pressão, não tem ninguém tentando prejudicar ele, pressão que eu digo é assim... Lógico que o funcionário precisa bater meta, né? Uhum. Também não pode ficar... Mas assim, quando eu falo pressão, é uma coisa que às vezes gera até um fator de um assédio moral, coisa do tipo. Mas se o funcionário ele tá tendo um ambiente favorável para ele, desde o clima até uma qualidade de vida, com certeza esse funcionário vai para casa com uma saúde mental melhor, ele vai produzir também na casa dele, se ele tiver que fazer um home office, por exemplo, de casa, ele vai produzir bem em casa, e mesmo que ele não tenha que levar trabalho para casa, que isso também é muito importante, se ele já está lá trabalhando, levar trabalho para casa, para quê? Uhum. Né? Deixa para produzir no dia seguinte. Ele vai tratar melhor a esposa dele, os filhos. No dia seguinte, quando ele acordar, ele vai acordar disposto para ir para uma empresa que dá um ambiente favorável para ele. Ele não vai pensar assim, poxa, amanhã eu vou ter que ir para aquela empresa de novo, olhar a cara daquele chefe novamente. Pois ele já vai com outro ar, ele já vai com outra mentalidade, ele vai com uma saúde mental muito mais favorável e com certeza ele vai produzir. Isso é um fato. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Os dois, né? Os dois. Sim. Eu sempre costumo dizer que é uma via de mão dupla. Se a empresa dá uma qualidade de vida para o funcionário, dá um ambiente favorável para ele trabalhar, na verdade, ela ganha até mais do que o próprio funcionário, porque ela vai ter um funcionário produzindo, alcançando os objetivos, alcançando as metas. Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta, Vamos. então. Quais são os benefícios de um clima organizacional saudável? Então, o maior benefício é isso, o funcionário motivado. E o funcionário motivado, né, estimulado, é outra coisa, ele vai produzir. Aquilo que a gente estava falando de horário certinho, né? Eu costumo dizer que hoje está mudando muito esse paradigma das empresas. Muitas organizações, elas não estão mais colocando ponto, elas não estão mais olhando ali o horário que o funcionário chega para descontar dele, o horário que ele chega. Então, se ele chegou um pouquinho mais tarde do almoço, não, vou descontar no teu salário. Não, a empresa quer produção. Se o funcionário consegue produzir,
Lógico, também não extrapolando os horários, né? A pessoa pega 9 horas da manhã no trabalho, ela chega às 11, também não faz sentido, mas, pô, às vezes ela levou um filho no médico, deu uma assistência para o esposo, para a esposa, para a família, chegou 10 horas. Não tem nenhum problema. Se ele consegue produzir, eu acho que o horário é um fator que, não vou dizer que é irrelevante, mas não é o principal, porque o principal é o quê? É entregar resultado, certo? Então, esse é um dos maiores benefícios. Você tem um funcionário motivado. Outro benefício muito importante, você tem um funcionário consciente do que a empresa quer, do que a empresa quer dele e qual o objetivo da empresa. Então, esse também é um benefício muito importante. Outro benefício é você tem clientes sendo bem atendidos, você tem clientes, como eu posso dizer, aderindo aos serviços da empresa, satisfeitos com o ambiente da organização, porque automaticamente, se você tem um funcionário bem motivado, você vai ter um cliente também sendo bem atendido. Então, são inúmeros fatores, mas eu acho que esses são que as empresas estão mais buscando hoje em dia, que vai favorecer ela, vai favorecer o cliente e ao funcionário também, que a gente chama de stakeholders, as partes interessadas. Então, hoje, as organizações elas têm um olhar holístico. O que é um olhar holístico? Olhando todo mundo que está em volta. A organização não olha só ela. Ela tem que olhar os clientes, ela tem que olhar os investidores, ela tem que olhar os acionistas, ela tem que olhar o funcionário. Sim. Que é o quê? As partes interessadas, que a gente chama de stakeholders. Se todos os stakeholders estão satisfeitos com o processo, com o que está sendo implementado e com os resultados, todo mundo ganha nisso. Mas a empresa só vai conseguir agregar toda essa cadeia de pessoas, só vai conseguir manter todas elas felizes e felizes com os resultados quando você tem a parte principal, que é o funcionário com uma saúde mental adequada. Excelente, professor. Agora, qual é a importância de uma organização disseminar a saúde emocional? Então, a importância é um conjunto de tudo que a gente falou, né? A importância é que ela vai ter esse funcionário conhecendo tudo aquilo que é importante para ela. É como eu sempre falo, é uma vez de mão dupla. Então, a empresa ela tem que saber primeiro o que ela quer para ela chegar para o funcionário e dizer qual é o objetivo. Então, quando ela dissemina isso para a organização, para os funcionários, todos eles estão cientes do que tem que ser feito, dos processos. E outra, eles se ajudam. Os funcionários se ajudam. Porque quando um erra, o outro fala assim, cara, não é esse caminho não, vamos por esse caminho? Então você tem funcionários alinhados, todos eles alinhados com o objetivo da organização e se ajudando, porque isso é muito importante. Não adianta eu viver no meu mundo ali, no meu quadrado, bater minhas metas e quem está do meu lado não está conseguindo bater as metas e eu deixo para lá. É um a menos, é um cara que é um a menos para concorrer numa gerência comigo, numa supervisão ou num cargo de chefia. Não, eu tenho que entender que a empresa precisa estar enganjada. É o que a gente chama de engajamento das equipes. Quando a organização ela consegue fazer isso aí que você me perguntou, ela consegue enganjar a sua equipe, todos vão em prol do mesmo objetivo. E um ajudando o outro, que é o mais importante. Afinal, é uma equipe, né? Afinal, é uma equipe. Excelente. Muda essa mentalidade, muda esses processos e aprimoramento de tudo, né? Isso aí. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua presença. Maravilha, eu que agradeço. Show de bola. E obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Inteligência emocional e relacional. Olá, vamos conversar sobre a inteligência emocional e relacional? Vem que eu te explico. Geralmente, quando atribuímos a característica inteligência a alguém, estamos nos referindo à inteligência racional, relacionada aos pensamentos lógicos, matemáticos e analíticos. O coeficiente de inteligência, o QI, termo utilizado a partir de 1912 por William Stern, está relacionado à inteligência racional e mede o desempenho cognitivo de um indivíduo, comparando as pessoas da mesma faixa etária, avaliando as suas capacidades de resolver questões lógicas. Até o início dos anos 90, o QI era o critério fundamental para a definição de inteligência, e as pesquisas buscavam identificar se ele tinha alguma relação com a genética, ou se era possível alcançar níveis mais altos a partir da experiência. Em 1995, Daniel Goleman, psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard,
publicou seu primeiro livro sobre o assunto inteligência emocional, na qual descrevia de que modo essa nova inteligência contribuía para o desenvolvimento dos indivíduos e revelava como a incapacidade de lidar com as próprias emoções poderia dificultar a vida em âmbitos pessoal e também profissional. De lá para cá, a inteligência emocional, ganhou espaço nas prateleiras das livrarias, em programas de televisão, nos estudos científicos de mestrado e doutorado, na prática de educação infantil, nas áreas de recursos humanos das organizações e nas rodas de conversa ao redor do mundo todo. O autor afirma que a inteligência emocional pode ser dividida em 5 habilidades. Autoconhecimento emocional, ou seja, reconhecer as próprias emoções, os sentimentos e quando elas ocorrem. Controle emocional, lidar com sentimentos e adequá-los a situações específicas, o que está mais relacionado à gestão do sentimento. Motivação, direcionar as emoções para o alcance de objetivos específicos. Reconhecimento das emoções nas outras pessoas, por meio da empatia, avaliar os sentimentos do outro. E a habilidade em relacionamentos interpessoais, ou seja, utilização das competências sociais para interagir com outros indivíduos. E aí, gostou de saber mais sobre a inteligência emocional? Não deixe de se aprofundar mais nesse assunto. Bons estudos e até a próxima! Olá! Você já ouviu falar sobre o reaprendizado emocional? Vem que eu te explico. Precisamos compreender que somos seres humanos mutáveis, capazes de realizar transformações em nós mesmos e no ambiente que nos cerca. Aceitar que a forma como agimos no passado pode não ser a mais adequada para o momento atual é um ato de humildade e revela autoconhecimento e consciência coletiva. Os maiores desafios para desenvolver sua inteligência emocional e reaprender a utilizar as emoções ao seu favor envolvem 1. O reconhecimento dos pensamentos sabotadores e 2. A autoobservação para reconhecer as emoções no momento em que ocorrem e saber lidar com as reações impulsivas. Pensamentos sabotadores, o que são? Os pensamentos sabotadores são aqueles que podem minar nossa capacidade de autocontrole. Imaginar que você tem total controle sobre os seus pensamentos não é verdade. O que precisamos aprender é como ressignificá-los. Quando pensar, sempre sobra para mim nessa empresa, sempre tenho que fazer tudo sozinho, repare se não é uma postura que está levando seus colegas de trabalho a te sobrecarregarem. Sabe dizer não? Impor limites aos outros que podem estar fazendo isso com você? Caso negativo, as situações vão continuar acontecendo e você sempre estará sobrecarregado. Portanto, é muito importante que você se autoavalie. A autoobservação. Antes de nos preocuparmos com os sentimentos dos outros, precisamos nos perguntar: o que eu sinto? O que eu penso? O que eu quero? Viver a vida tentando agradar outras pessoas nos faz esquecer de nós mesmos. Essa autoobservação nos faz reconhecer quais emoções estamos sentindo no momento e como podemos lidar com elas. Alguém impaciente no trabalho que demonstra irritação com todos da equipe pode estar apenas triste. Essa é uma emoção e seus efeitos naquela pessoa são a irritabilidade e a impaciência. Bem, por hora ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tema 4. Conclusão. Considerações finais. Neste tema, apresentamos a relação entre os indivíduos e as organizações, a mudança dos paradigmas de trabalho, além do papel das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. Também discutimos o conceito de competências e de que maneira as competências comportamentais são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Tivemos, ainda, um espaço para abordar as diferenças entre as inteligências racional e emocional, bem como a importância do aprender a aprender para a evolução do profissional contemporâneo. Entender a dinâmica das relações que envolvem as pessoas e as organizações tornará qualquer gestor capaz de intervir positivamente no contexto em que elas ocorrem, permitindo acompanhar as mudanças já iniciadas em todo o ambiente organizacional.
bem bacana. Muito se ouve falar sobre o papel das pessoas nas organizações e ainda que estejamos avançados tecnologicamente neste século XXI, nós sabemos que as organizações precisam de pessoas para desenvolver suas operações, competir no mercado, alcançar seus objetivos. Olá, eu sou o professor Marcos Brauer e para falar sobre as principais competências e o mindset no futuro do trabalho, convidamos a professora Sabrina Petrola. Tudo bem, Sabrina? Olá, Marcos. Para mim, claro, primeiramente eu preciso agradecer o convite para estar aqui com você, um profissional que eu admiro, um colega. E vamos junto, porque esse tema, todo mundo tem interesse em saber qual é o futuro do trabalho, concorda ou não? Concordo plenamente. Vou te encher de perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta, Sabrina. No passado, as pessoas eram vistas e tratadas como peças de reposição de uma engrenagem mais importante, a organização. Hoje, ao contrário, elas são consideradas fonte de vantagem competitiva. Você poderia nos explicar como se deu essa mudança de paradigma? Sim, claro. Para que eu possa explicar de que maneira, né, a gente passou, né, da força das pessoas, dos músculos para a mente, eu acho que é importante primeiro eu caracterizar o conceito de divisão do trabalho, né? A história clássica da administração, ela tem como características a administração científica. Pela primeira vez a gente tinha aí a razão, né, abrindo as portas de um conhecimento científico, trazendo para dentro da história das organizações. E nesse momento, né, a Revolução Industrial bombando, as empresas precisavam produzir. Qual foi o conceito que a gente colocou em prática naquela época? Vamos dividir o trabalho, para isso existia a figura dos engenheiros industriais, que racionalizavam o processo produtivo, dividiam o processo produtivo de qualquer, né, item, vamos falar aqui de um carro, em várias partes, e as pessoas eram treinadas, ou por que não dizer adestradas, para desenvolver só uma parte desse trabalho. Essa visão fragmentada do conceito de trabalho, ou da atividade que eu fazia, exigia das pessoas apenas destreza, ou seja, eu precisava da capacidade operacional das pessoas. Assista ao vídeo e aprofunde seus conhecimentos em gestão estratégica de pessoas. Júlio Miele explica como engajar capital humano alinhado à estratégia organizacional por meio de academias de liderança, integração do RH e comunicação eficaz para fortalecer produtividade e cultura organizacional. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pires e esse é o nosso projeto Fala Mestre. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica de pessoas e está comigo aqui Júlio Miele, executivo da indústria de dermocosméticos. Seja bem-vindo, Júlio, ao nosso papo. Muito obrigado, Vitor, por essa oportunidade. Legal, muito bom. Júlio, nosso papo é sobre gestão estratégica de pessoas, né? Como a questão do alinhamento da área de gestão de pessoas com a estratégia organizacional. Minha primeira pergunta é a seguinte: na sua trajetória como executivo, como você tem percebido a influência das decisões da gestão de pessoas nos resultados globais das empresas? Bom, Vitor, essa para mim é uma das principais disciplinas que as organizações precisam se desenvolver. Muitas vezes se pensa muito nos recursos que você tem de investimento, mas se esquece da gestão das pessoas, do recurso humano, se a gente está fazendo investimento correto, né, nessa disciplina que é tão importante, que é a gestão de pessoas. Então, basicamente, o que eu posso te dizer é que uma estratégia não existe sem pessoas. Então, para a gente começar a falar de estratégia, a gente precisa definir exatamente o que eu preciso desse capital humano, o que eu espero desse capital humano e como que eu mantenho esse capital humano engajado na organização, né? Então, para mim, basicamente, esse é o caminho da gestão de pessoas. Você pode dar um exemplo para a gente, Júlio, de como as empresas da tua indústria estão trabalhando com a gestão de pessoas para esse alinhamento, para conseguir obter resultados, né, em termos de competitividade, lucratividade? Vou começar a falar para você de alinhamento. Uma oportunidade, numa experiência profissional que eu tive, a gente criou uma academia de liderança. O grande objetivo dessa academia de liderança era diminuir os gaps entre os gestores. Uma corporação tem vários gestores e muitas vezes a gente se perde porque manter a cultura organizacional, um mundo dinâmico, não é simples. Então, a gente criou uma academia de liderança onde a diversidade, né, para a gente não confundir, a diversidade é muito importante dentro de uma organização, mas que o tom
da conversa, o tom da liderança fosse um pouco mais uniforme dentro da organização. E isso trouxe muita produtividade para a gente. A gente fez isso em 1 ano. Nos 2 anos seguintes, a gente teve resultados muito bons. E trazendo essa parte da lucratividade e tudo mais, tenho notado que após a pandemia, as organizações elas quiseram acelerar muito a questão do lucro, né? Tivemos um tempo que a gente ficou meio travado, foi muito mais difícil fazer negócio, então uma ansiedade muito grande para o resultado, e eu venho percebendo uma característica que deixou-se de trabalhar o desenvolvimento de pessoas. E o desenvolvimento de pessoas, para mim, é muito importante, porque a gente precisa ter, ao longo do tempo, tornar isso sustentável. Hoje eu tenho um corpo de funcionário bastante competente, mas as coisas vão mudar, eu preciso trazer e desenvolver gente nova. E eu percebo muitas organizações cortando as suas áreas de treinamento, cortando seus programas de trainee. Então, as grandes corporações, vou citar alguns nomes aqui que são muito famosos em termos de programa de trainee, que Unilever, P&G, que tem programas muito famosos. Por quê? Porque você busca o capital humano na rua, desenvolve ele, acelera ele, né? E no final você tem executivos de alta performance. Isso a gente está perdendo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque no curto prazo você traz a lucratividade. No longo prazo você perde, e isso pode ser um problema muito sério para a organização. Legal. A gente pega, assim, a gente tem aquele entendimento, né, da área de gestão de pessoas que começa lá atrás com departamento pessoal, registro de funcionários, movimentação de funcionários, aí vem para o famoso recursos humanos, né, gestão de pessoas. E hoje a questão da gestão de pessoas tem uma questão muito estratégica, né, como você mesmo falou, né, que não pode ser negligenciada, né? Agora, como transformar um RH, né, um recursos humanos, num departamento, uma área efetivamente estratégica para uma companhia? Bom, primeiro eu acho que a gestão da pessoa, ela não é exatamente o papel dos recursos humanos, né? Todo gestor, não importa em que cadeira você está, é sua responsabilidade de gestão. A área de recursos humanos, a gente fala muito de trazer os recursos humanos para o negócio. O recurso humano, ela é uma área que, de fato, está inserida no negócio. Então, para que a gente tenha uma estratégia, de fato, muito bem desenhada, a área de recursos humanos, ela tem tanta importância e relevância quanto a área de marketing, quanto a área de vendas, quanto uma área de planejamento e produção, uma área de operações. Se você, desde o início, sentar para desenhar a sua estratégia e alinhar, né, o que eu preciso de capability, né, de competência. De vez em quando a gente usa o termo em inglês, né? Me desculpa por isso, mas quando a gente usa quais são as competências necessárias para alcançar esse objetivo. Quando a gente vai desenhar a nossa estratégia, a gente vai passar por alguns momentos que eu vou fazer uma analogia com futebol, né? Dentro do futebol, a gente pode precisar de um bom goleiro, de um bom zagueiro, de um bom lateral direito. Se o recurso humano está ali do lado, desenhando a estratégia e entendendo o que ele precisa trazer, te ajudar para que a gente monte o time correto, desde o zero, a gente vai adequando. E é situacional. A gente pode precisar disso hoje, amanhã precisa de uma outra forma, então você tem que desenhar já, voltando para a minha analogia ao futebol, não só os seus 11 do seu time, mas também os seus suplentes, para que você possa utilizar de acordo com aquela realidade no momento. Legal. Eu estava pensando aqui também um ponto interessante, né? As áreas, né, a área de supply, comercial, marketing e demais áreas da empresa são muito impactadas pelas políticas e estratégias da gestão de pessoas. Você pode me dar um exemplo de como pode acontecer esse alinhamento para que a área de gestão estratégica de pessoas possa suportar as demais grandes áreas da companhia? Bom, Vitor, te dar um exemplo, né? Na minha vida atual, vida profissional atual que eu estou passando. A gente está num momento de mercado muito complicado e eu preciso... A gente hoje em dia tem a business partner, né, que é a parceira do negócio dentro do Recursos Humanos. Ela praticamente faz parte da minha organização, do meu time. Ela trabalha comigo ali o tempo inteiro, porque eu mostro para ela o desafio que eu tenho e ela traz o que em recursos humanos eu preciso desenvolver no meu time ou eu preciso buscar no mercado. Então, o fato de trabalhar de braços dados na prática é o que traz resultado.
essa pessoa de recursos humanos, ela tem que entender também, e isso vem acontecendo, essa mudança na área de, como você falou, departamento pessoal, virou-se recursos humanos, se fala de recursos humanos 2.0, 3.0, já não sei em qual número ponto zero a gente está, mas basicamente ela tem que entender do business como um todo. Ela tem ali do lado, ela entende, ela sabe aonde a gente quer chegar e da forma com que ela interage com o time no dia a dia, vai dando insumos para ela também me suportar nisso. Então, na prática, o fato de eu ter essa pessoa inserida dentro da minha organização faz com que a gente consiga obter resultados mais rápidos. Legal. A gente sabe também o seguinte, né, Júlio? A empresa tem os objetivos a serem alcançados, os objetivos organizacionais. E como é que você vê o alinhamento, né, de algumas funções importantes da área de gestão estratégica de pessoas, como treinamento, desenvolvimento, retenção de talentos, né, carreira? Como é que essas políticas precisam ser construídas para suportar o alcance e a busca, né, a busca e alcance dos objetivos das companhias? Para mim, a palavra aqui é engajamento. A política de recursos humanos, ela tem que ser desenhada de uma forma com que a gente faça aquele ambiente de trabalho seja um ambiente que engaje o profissional e que faça ele ter uma noção. A gente fala muito da estratégia do negócio. E qual é a estratégia de desenvolvimento de pessoas? Se essa pessoa, isso é uma coisa que eu não... meio empírica, tá, Vitor? Eu não vou ter uma base estudiosa, um livro, uma referência para te dizer, mas o que eu acredito na minha prática profissional. Primeiro que pessoas felizes, elas produzem mais e trabalham de forma mais entusiasmados mesmo. Então, gera mais resultado. Pessoas felizes geram mais resultado. Então, voltando para te responder a questão, se eu trago essa pessoa e falo para ela qual é o norte, qual é o caminho que a gente está desenvolvendo ela, eu tenho certeza que ela vem junto com a gente. Então, é gerir de forma estratégica a carreira das pessoas. Eu faço uma estratégia para atingir um patamar X de negócio, mas eu não faço uma estratégia para desenvolver ou desbloquear o grande potencial das pessoas. Então, eu tenho que desenhar uma estratégia para isso, junto com o negócio, conforme o negócio anda, para onde essa pessoa vai. E outra, eu tenho que entender as vontades, os anseios de cada pessoa. Eu gosto muito de falar da diversidade que nós temos de gerações. Temos pessoas que são muito felizes fazendo aquilo que elas fazem e elas vão ficar a vida inteira fazendo aquilo e ela quer fazer isso. Eu tenho que gerir e tenho que entregar a essa pessoa de forma customizada o que ela quer fazer. E tem outros que têm uma ambição muito grande, organizacional, e como eu abro espaço para que essas pessoas possam desenvolver e alcançar esse objetivo delas. Se a pessoa entender que eu dou tanta importância contra gerar venda, contra gerar lucro à carreira dela, a gente junto vai trabalhar de uma forma muito mais coesa. Legal. Em cima dessa questão alinhamento que você falou da empresa, das pessoas, da própria visão de gestão dessas pessoas, como é que você vê essa questão dos próprios funcionários quanto a alinhamento e o quanto que a empresa faz parte, né, do projeto de vida dessas pessoas? E também como as empresas têm se mostrado como um caminho para esse projeto de vida, né, alinhando interesses da empresa, bem como interesses dos funcionários. Comunicação, Vitor. Comunicação, para mim, é a palavra... As empresas que eu olho e tenho como base de muito sucesso, elas comunicam muito bem para esse funcionário, com esse funcionário, qual é o meu objetivo, qual é o objetivo deles, e vão desenvolvendo isso aos poucos. Então, para mim o segredo é esse, é a gente se comunicar muito bem, dar contexto ao que a gente está fazendo para que essas pessoas possam estar de fato engajadas e entendendo que, olha, existe aqui uma preocupação real com você. Ah, legal. Muito bom, Júlio. Agradeço a sua presença, muito obrigado. Então ficamos por aqui no nosso vídeo Fala Mestre, com a presença do Júlio Miele. Muito obrigado.